Meditaremos hoje sobre orientação divina. Muitas vezes nós precisamos tomar decisões. E algumas decisões que nós precisamos tomar, nós não sabemos qual direção seguir. Essa é a verdade. O que é que nós devemos fazer? Devemos ficar ou devemos ir? Devemos vender ou não devemos vender? Devemos comprar ou não devemos comprar agora? Devo mudar de trabalho, mudar de casa, mudar de cidade, mudar de estado ou até mesmo de país? Ou quantas outras vezes nós temos que tomar alguma decisão importante em nossas vidas e nós não sabemos que decisão tomar, que caminho seguir. Primeiro, quero dar uma dica minha, pessoal, para você, da minha vivência. Muito cuidado com as questões a queima-roupa, ou seja, muito cuidado quando você tiver que tomar decisões em um espaço muito curto de tempo. A proposta foi feita e você muito rapidamente tem que tomar uma decisão. Muito cuidado, muito cuidado. Sabe, aquelas que aparecem na nossa vida de uma hora para outra, e a frase que nos é dita é pegar ou largar. E existe uma tática de venda que os vendedores estudam e se preparam para ela, que é chamado a tática de venda agressiva. E essa tática de venda agressiva, que tem dado muitos resultados, ele pega uma pessoa em um dado momento, então ele convence aquela pessoa de que ela tem que comprar aquilo, de que ela tem que fazer aquele negócio, e eles têm muitos argumentos para poder estar empurrando, vendendo aquilo que eles precisam vender. Sabe, isso pode ser uma armadilha. As questões a queima-roupa, aquelas decisões que nós temos que tomar em pouco espaço de tempo, ela pode ser uma armadilha. Por outro lado, pode ser até um golpe. Eu me lembro de um conhecido que ele tinha uma loja de automóveis, então apareceu uma pessoa desesperada porque tinha acontecido uma tragédia na sua família e ele estava vendendo um carro, e o carro que ele estava vendendo era num preço bem abaixo do mercado, porque ele estava desesperado, precisando de dinheiro para resolver o problema da sua família. Como era um ótimo negócio, então ele comprou aquele carro, mas depois que ele foi ver, aquele carro era um documento dublê, aquele carro era roubado e ele perdeu o dinheiro. Ou seja, ele teve um tempo muito curto para poder tomar a decisão. Ele tomou a decisão e não avaliou primeiro. Então nós temos que tomar muito cuidado com decisões a queima-roupa, aquela que você tem que tomar em curto espaço de tempo. Sabe, tem alguns negócios que aparecem, que parece que é o negócio da China. Puxa, olha que oportunidade. Lembre-se que nem tudo que vem da China é bom, né? Misericórdia. Mas sabe, tem um ditado que diz que quando a esmola é muita, o santo até desconfia. E nós precisamos estar apercebidos de tudo isso. A Bíblia, ela diz para nós que a prudência é irmã da sabedoria. E preste muita atenção na insistência daquela pessoa que quer que você tome uma decisão. Ela tem que ser hoje, tem que ser tomada. Muito cuidado. Então nunca tome uma decisão apressada. O meu conselho é: vá dormir com ideia. Claro que você vai ouvir aquilo, nossa, só tem essa peça, eu estou oferecendo para você, mas depois eu não vou oferecer para mais ninguém. Essa oportunidade, se você não comprar hoje, amanhã não vai ter mais. São as táticas que são usadas, mas vá dormir com a ideia. Vá dormir com a ideia. Olha o que diz o Salmo 125, verso 3. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra destinada aos justos. Meus irmãos queridos, eu vou parafrasear esse versículo.
ou na verdade eu vou falar em minhas palavras. Aquilo que é do homem, o cachorro não come. Aquilo que Deus deu ao homem, o cachorro não come. Então a palavra cetro é aquele bastão que o rei segura e é símbolo de poder e de autoridade. Então o cetro dos ímpios, quem são os ímpios? Aqueles que não têm compromisso nenhum com Deus. O poder dos homens sem fé não prevalecerá sobre a terra destinada ao justo. Aquilo que é seu, é seu. Você não vai perder um bom negócio se você for dormir com a ideia. Agora, meus irmãos queridos, se você que está me ouvindo, se você é homem e casado, então antes de você tomar uma decisão, ouça a sua esposa. Ouça a sua esposa. Há muitos anos atrás eu tinha uma oficina de automóveis, então apareceu um carro para me comprar. E eu fui então para ver o carro, mas o dono do carro estava viajando e falaram que voltava de 2 dias depois, então fui lá e ele 2 dias depois não tinha chegado, ele era um caminhoneiro, então eu voltei no outro dia e eu comecei a ficar com uma certa ansiedade, porque o negócio era muito bom. Então por várias vezes eu fui lá e não encontrava. Então contando que para minha esposa tudo aquilo, ela disse para mim: acho que esse não é um bom negócio. E aquilo na época me irritou muito. Isso aconteceu em 1987. Isso me deixou muito irritado. E por quê? Porque ela não tinha visto o carro, ela não sabia o preço do carro, ela não entende nada de carro, e eu tinha visto o carro, eu sabia o preço do carro, eu era mecânico, funileiro, pintor, eu entendia de carro, e como que ela pode estar dizendo para mim que esse negócio não vai dar certo se ela sequer tinha visto o carro? Bom, eu comprei aquele carro, meus irmãos queridos, misericórdia, que arrependimento na minha vida, como me arrependi daquilo. Eu tive que pagar um preço muito alto em função daquela compra, porque o carro estava muito pior do que eu imaginava. Bom, sabe, de uma certa forma parece que as mulheres têm um sexto sentido, coisa que os homens não têm. Então, se você vai tomar uma decisão, meu irmão e minha irmã, e principalmente meu irmão, se você é casado, então fale com a sua esposa sobre isso. Olha o que diz Provérbios capítulo 14, versículo 1. Toda mulher sábia edifica a sua casa. Você não precisa ter medo de compartilhar com a sua esposa, porque se ela é sábia, ela vai edificar a sua casa e a sua vida. Mas talvez você possa dizer para mim: pastor, a minha esposa não é sábia. Bom, o versículo, ele diz: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a destrói. Então, ou a mulher vai ser sábia ou ela vai ser tola. Se ela for tola, ela vai destruir a casa. E talvez então você possa me dizer: olha, pastor, minha esposa não tem sabedoria nenhuma. Então, meu irmão, você se casou sem a orientação divina. Você tomou uma decisão baseada no seu coração. E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então, se você tomou uma decisão que não foi com uma orientação divina, agora você precisa de muito joelho no chão, em nome de Jesus. Mas se você que está me ouvindo é mulher e é casada, então antes de tomar uma decisão, fale com o seu marido. Fale com o seu marido. Talvez você possa dizer a mesma coisa: ah, meu marido não me ouve, o meu marido, ele é muito chucro, o meu marido não entende dessas coisas e não dá a mínima para mim. Ah, minha irmã, se você casou também fora da orientação divina, baseada somente no seu coração, misericórdia, que Deus possa abençoar a sua vida. Mas se você é solteiro, tá? Se você é solteiro, não se casou, então vai falar com seus pais, compartilha com seus pais. Talvez para algumas pessoas que estão num casamento difícil, ele não se lembre quantas vezes a mãe e o pai disse: você vai casar com ela, você vai casar com ele, você tem certeza,
mas muitas vezes nós não queremos, na verdade, estar aceitando os conselhos. Então está aqui uma dica desse pastor, em nome de Jesus Cristo. Você pode também compartilhar com o pastor, sabe, a decisão que você precisa tomar. Bom, agora, a segunda dica, ela vem de Deus, e não desse pastor, mas de Deus. Sabe, meus irmãos, tem um tipo de pessoa que recebe de Deus a orientação do que fazer. Então, há um tipo de pessoa que recebe de Deus a orientação do que ele precisa fazer, qual a direção a seguir. E qual é esse tipo de pessoa? A Bíblia fala sobre ele. Salmo 25, verso 12, diz assim: ao homem que teme ao Senhor, ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. A instrução vem de Deus no qual caminho escolher, qual decisão tomar, vou ou não vou, compro ou não compro, vendo ou não vendo, caso ou não caso. Então, de Deus vem uma resposta. Mas olha, meus irmãos queridos, que esse grupo, esse tipo de pessoa é o homem que teme a Deus, a mulher que teme a Deus. Temer a Deus é respeitar e reverenciar Deus e a sua palavra. Não menospreze Deus em momento nenhum, não menospreze a palavra de Deus. Não fique pensando que você sabe de tudo. Deus sabe de tudo, Ele pode te orientar. E quando nós tememos, nós respeitamos o nosso Deus tremendo e maravilhoso. Deus não é nosso amiguinho, entenda isso. Deus não é nosso servo, nosso ajudante. Deus é Deus. E Ele precisa ser respeitado e reverenciado sempre, sempre, em nome de Jesus. E quando aprendermos então a respeitar e a reverenciar como se deve a esse Deus Todo-Poderoso, então o versículo diz: Ele, o próprio Deus, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Ele te instruirá em qual decisão, qual é a decisão. Sabe, meus irmãos queridos, quando eu tinha essa oficina de automóveis, então nessa época eu já era pastor, mas não era pastor de tempo integral. Eu era pastor, ajudava na igreja, mas não era de tempo integral. Então, quando eu estava na igreja, o pastor Baquim, ele veio para mim e ele disse assim: você sabe que chegou o tempo de você ir para tempo integral, né? De você estar em tempo integral. Deus está te chamando para tempo integral. Ele disse uma coisa: só tem um problema. A igreja não tem como te dar nada. Bom, eu estava recebendo ali um convite para poder estar de tempo integral, mas a igreja não tinha nada para me dar, nenhum salário para poder me dar. Sabe, mas eu sentia no coração que essa era a hora, que estava chegando a hora em que eu tinha que tomar uma decisão. Eu precisava deixar a minha oficina, eu precisava deixar o meu trabalho, eu precisava estar na obra de Deus e depender totalmente de Deus, mas era uma decisão que eu tinha que tomar. Então, claro, fui falar com a minha esposa. Nunca mais, depois de 1987, tomei alguma decisão sem falar com a esposa, nunca mais. Então fui falar com a minha esposa e ela também sentiu a mesma coisa, de que era tempo de nós estarmos em tempo integral na obra do nosso Deus tremendo, maravilhoso. Isso é algo pessoal que eu estou contando para você. Mas aí o que nós vamos fazer? Nós vamos buscar direção do Senhor. E o Senhor, meu Deus, meus irmãos queridos, o Senhor, Ele instrui no caminho em que nós devemos andar. Então, naqueles dias que eu não sabia se eu ia, se eu não ia, se eu deixava a minha oficina, se eu não deixava, e por quê? Eu tinha 2 filhos adolescentes.
Como é que eu ia criar os meus 2 filhos, a esposa, mais a mim, 4 pessoas, com toda a despesa da casa, deixar o meu trabalho para estar então ingressando de tempo integral na obra sem nenhum salário? Então aquilo ficou no nosso coração, que decisão tomar? Então um dia eu fui na igreja, então naquele dia no culto onde eu estava, ali então aquele irmão que estava dirigindo os louvores, ele pegou a palavra então e ele disse assim: nós vamos cantar um louvor, mas esse louvor ele vai falar mais com você do que você com Deus. Então nós começamos a cantar esse louvor. Eu não vou cantar ele para você, mas eu vou dizer para você qual é a letra desse louvor. E esse louvor diz assim: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Agora olha a segunda parte desse cântico. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. Exatamente quando eu precisava tomar uma decisão, e quando havia um temor do meu coração de tomar essa decisão, por quê? Por causa do temor financeiro. Então eu vou na igreja e Deus me dá a direção certa. Sabe, meus irmãos queridos, já fazem pelo menos 25 anos, 24 anos, quase 25 anos que eu estou de tempo integral. Deus sempre cuidou de mim e da minha família. Sempre cuidou. Sabe, eu não estou dizendo que você tem que fazer o que eu estou fazendo, o que eu fiz, porque isso é um chamado pessoal de Deus para a minha vida. O que eu estou dizendo é que quando nós temos que tomar decisão, nós podemos ter uma orientação divina. Salmo 25, verso 12, ele diz: ao homem que teme ao Senhor, ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Meu irmão, aprenda a reverenciar o nosso Deus, a respeitar o nosso Deus, a temer o nosso Deus, porque com certeza Ele vai dar direção na sua vida, sempre. Amém. Oremos. Pai maravilhoso e tremendo Deus, como precisamos da sua orientação, Senhor Deus amado, pois há momentos que não sabemos qual decisão tomar. E talvez seja o caso, Senhor Deus amado, desses meus irmãos que estão me assistindo neste momento, Senhor Deus amado, e não sabem o que fazer. Senhor Deus querido, por misericórdia, quero pedir que a sua graça venha, Senhor Deus amado, e abençoe este meu irmão, Senhor Deus amado, e o torne, ele ou ela, um homem temente ao Senhor, uma mulher temente ao Senhor. E assim, o Senhor possa dar a Senhor Deus a plena direção do que fazer. O Senhor sabe, Pai, da verdade que eu testemunhei aqui. Obrigado por me dar direção naquele dia e obrigado por muitas outras vezes ter me dado direção. Obrigado, Pai amado. Assim, nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu desejo é que as suas escolhas sejam sempre dirigidas pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. Meu irmão, que Deus abençoe você grandemente e um grande abraço desse pastor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.